Uma outra questão que é a trama golpista, porque durante essa semana a gente teve mais um passo, principalmente do núcleo 1 da trama golpista. Eu sei que você está acompanhando há bastante tempo essa situação toda e continua acompanhando, que é de um encaminhamento aí, ou do andar ali jurídico do processo, que é longo mesmo, do julgamento do núcleo 1 da trama golpista. Em setembro, os 8 integrantes do núcleo das cabeças da trama golpista foram condenados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí houve o registro ali, de tudo que foi discutido pelos ministros. Depois disso, as defesas puderam pedir os seus recursos, apresentar os seus embargos, e é o que aconteceu durante essa semana, e agora a gente está esperando a resposta da Justiça em relação a esses embargos, né, Pablo? Esse prazo que o ministro Alexandre de Moraes, ele definiu após a publicação do acórdão na última semana, que fosse dado 5 dias para as defesas apresentarem seus embargos de declaração, que é um recurso, utilizado pelo Supremo, também está na Constituição Federal, está no regimento interno da Corte, para que as defesas possam apontar omissões, contradições, alguns pontos que estão sem início, meio e fim, os votos dos ministros da primeira turma. Quase todas as defesas dos 8 réus apresentaram seus recursos, com exceção do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, que foi condenado a 2 anos de prisão em regime aberto. A defesa do ex-ajudante de ordens pediu, na verdade não apresentou esse recurso porque entende que 2 anos de prisão já teria sido cumprido durante as investigações de medidas cautelares que o Mauro Cid cumpriu ao decorrer da investigação da Polícia Federal. E esse prazo ele se encerrou na segunda-feira. Após isso, o ministro Alexandre de Moraes pediu que o ministro Flávio Dino marcasse esse julgamento, para que fosse analisados os embargos pelos ministros da primeira turma. O ministro Flávio Dino definiu esse prazo entre 7 e 14 de novembro, que vai ser julgado no plenário virtual. Aí existe um indício, um indicativo que alguma defesa possa pedir para que esses embargos de declaração sejam julgados em um plenário físico, mas dado o entendimento que, por exemplo, são 7 dias de julgamento no plenário virtual, algumas defesas entendem que se for levado para o plenário físico da primeira turma, esse caso pode ser analisado e já tendo seu desenrolar em 2 ou 3 sessões, que já é um prazo menor. Então, querendo ou não, as defesas hoje tentam ganhar tempo, para evitar um eventual cumprimento de sentença, que deve ser após esses embargos de declaração. Anteriormente, havia um indício de que as defesas poderiam entrar após esses embargos de declaração com os embargos infringentes, que já é uma medida mais contemplando mais elementos da ação penal, mas na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o único ministro a divergir da maioria foi o ministro Luiz Fux. E o entendimento do plenário do Supremo, alguns anos atrás, é que só cabem esses embargos infringentes caso 2 ou mais ministros, no caso seriam 2, porque se fosse mais de 3 já seria a maioria, então fosse 2 ministros que seguissem o mesmo entendimento de uma posição contrária à maioria. Nesse caso, como não houve, então é bem provável que esse julgamento tenha encerramento após esses embargos de declaração. E aí, caso seja eventualmente apontada alguma contradição pelos ministros, vai ser ajustado no acordo e posteriormente entre trânsito e julgado. Sobre os 8 réus, o único que agora de fato entrou em trânsito e julgado que já pode iniciar seu cumprimento de pena é o Mauro Cid, que a sentença cumpriu em trânsito e julgado na última terça-feira, após esse prazo de embargo de declaração. E hoje a gente vive um indicativo de que o ministro Alexandre de Moraes possa abrir uma execução penal no Supremo para que o Mauro Cid possa, de fato, cumprir as suas medidas cautelares que foram impostas pelos ministros da primeira turma lá em setembro, quando condenou tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto seus aliados, Mauro Cid, Anderson Torres, Braga Neto, Augusto Heleno, Alexandre Ramagem e outro réu agora que se me na minha cabeça, mas que todos foram condenados, e Paulo Sérgio, perdão, que é general do Exército Brasileiro, todos esses foram condenados no Núcleo 1, Núcleo 2 ainda vai ter o julgamento em dezembro, Núcleo 3 agora em novembro, e o Núcleo 4 já teve a sua conclusão, mas ainda não teve a publicação do acordo, que deve ocorrer em até 60 dias. Maravilha! Informações completíssimas do Pablo Giovanni, nosso repórter, um dos nossos setoristas no terceiro poder aí, no poder judiciário, trazendo todos os detalhes sobre a trama golpista e também antes falou sobre esse pedido do ministro Alexandre de Moraes para que o governo do Rio de Janeiro
traga detalhes sobre a operação, né, explicações para o tamanho do número de mortes, também pelas prisões e tudo que a polícia fez dentro dos complexos da Penha e do Alemão. E também, claro, o Pablo vai ficar muito atento ao longo, no finalzinho dessa semana e para a próxima semana, que é a indicação, né, Pablo, de mais um ministro a partir do terceiro governo Lula, já que o ministro Barroso deixou o Supremo Tribunal Federal e aí ficou uma vaga em aberto. Esse, com certeza, também é um dos temas, né, mais importantes aí para os próximos dias, que o Pablo vai ficar bastante de olho. Nessa semana, Pablo, a gente falou muito sobre a Operação Contenção, então também o Pablo veio para fazer um resuminho do que aconteceu no Judiciário. Valeu, viu?